de uma profissão, de um cargo, para um aparelho que hoje cabe no nosso bolso. A história do computador pessoal é uma verdadeira epopeia, sabe? Cheia de inovação, rivalidade e, claro, muita genialidade. Então, vamos mergulhar nessa jornada para entender como essa máquina simplesmente transformou e definiu o nosso mundo moderno. Olha, quando a gente fala a palavra computador, o que é que vem na cabeça? Provavelmente uma caixa, uma tela, um teclado, certo? Uma máquina. Mas e se eu te dissesse que o primeiro computador não tinha um fio sequer? Pois é, a verdade é que computador era um cargo, uma profissão, e era um trabalho feito principalmente por mulheres que passavam o dia fazendo cálculos complexos, tudo na mão. A máquina que a gente conhece hoje simplesmente herdou o nome desses seus antecessores humanos. Que loucura, né? Mas claro, essa transição de uma pessoa para uma máquina não aconteceu assim da noite para o dia. Foi uma jornada de milênios, na verdade. Tudo isso movido por um desejo que a gente tem há muito tempo, o de automatizar o raciocínio e, com isso, expandir a nossa própria capacidade intelectual. A gente pode voltar lá para o Ábaco, na Babilônia, depois dar um salto para Pascaline, do Blaise Pascal, em 1642. Cada um desses passos foi uma tentativa de dominar o poder dos números. Mas foi a máquina analítica do Charles Babbage, lá em 1833, que pela primeira vez sonhou com um computador de uso geral. E a máquina de Hoyeret, usada no censo americano, provou que a computação em massa era sim possível, e acabou ali plantando a sementinha do que viria a ser a IBM. E agora a gente dá um pulo para o século XX, quando a computação finalmente se torna eletrônica. É aí que a gente entra na era dos mainframes, aqueles gigantes que ocupavam salas inteiras e que sinalizaram uma nova fase de poder computacional. E a evolução a partir daí foi, assim, vertiginosa. As válvulas a vácuo, que eram enormes e esquentavam pra caramba, deram lugar aos transistores. Depois vieram os circuitos integrados. Cada nova geração trazia saltos gigantescos de velocidade e de miniaturização. Mas foi a quarta geração, com o microprocessador de 1971, um computador inteiro dentro de um chip, que mudou as regras do jogo para sempre. O microprocessador foi essa faísca que acendeu a grande revolução do computador pessoal. De repente, o poder de processamento não estava mais trancado nas salas de grandes corporações e governos. Ele podia estar agora nas mãos de qualquer pessoa, de entusiastas, de sonhadores. Esse slide aqui ajuda a gente a ter uma noção da escala dessa revolução. À esquerda está o ENIAC, de 1945, pesando 30 toneladas. À direita, o Intel 4004, de 1971, do tamanho de uma unha. E aqui vem o ponto mais maluco de todos. Os dois tinham um poder de computação muito parecido. Isso não é um passo, é um salto quântico na tecnologia. Aí, em 1975, a capa da revista Popular Electronics trazia isso aqui, o Altair 8800. Ele não tinha tela, não tinha teclado, eram só luzes piscando e uns interruptores. Mas por menos de $400, o sonho de ter um computador pessoal em casa, de repente, se tornou muito real. Mas quão primitivo era esse tal de Altair? Bom, a memória base dele era de míseros 256 bytes. Isso mesmo, bytes. Hoje em dia, isso não é suficiente nem para escrever um tweet. Só que foram justamente essas limitações que inspiraram jovens como Bill Gates e Paul Allen a criar a primeira versão da linguagem BASIC, dando origem ao que viria a ser a Microsoft. E no coração de toda essa revolução tinha um lugar chamado Homebrew Computer Club. Era um verdadeiro celeiro de colaboração. Lá, o gênio da engenharia Steve Wozniak compartilhava seus projetos de graça. E foi um amigo dele, Steve Jobs, com uma visão de negócios incrível, que percebeu o potencial de transformar aquilo em produtos. E foi assim que a Apple nasceu. E com isso a corrida começou para valer. A era dos kits faça você mesmo estava ficando para trás, dando lugar aos primeiros computadores pessoais já montados, todos disputando espacinho na mesa do consumidor. O ano de 1977 foi crucial. 3 máquinas brigavam pela liderança do mercado. O Apple II, que era expansível e tinha gráficos coloridos. O Commodore PET, com seu design compacto, tudo em um. E o TRS-80 da Radio Shack, que era vendido em tudo que é canto. A corrida pelo desktop estava oficialmente declarada. Mas o que realmente fez o Apple aí disparar na frente foi o primeiro killer app da história, o VisiCalc. Essa planilha eletrônica, sozinha, transformou o PC, que era um brinquedo de hobby, em uma ferramenta de negócios indispensável. E provou uma lição valiosa. Um software incrível vende o hardware. É claro que todo esse sucesso da Apple chamou a atenção da gigante da indústria, a IBM. Eles decidiram entrar na briga,
Mas, na pressa, acabaram tomando uma série de decisões que criaram um padrão que eles mesmos não conseguiam controlar. Uma reviravolta bem irônica para uma empresa que era famosa por seu controle rígido. Para lançar seu PC o mais rápido possível, a IBM usou componentes de prateleira de outras empresas e uma arquitetura aberta. Mas a decisão mais fatal de todas foi licenciar o sistema operacional de uma pequena empresa chamada Microsoft, permitindo que o MS-DOS fosse vendido para outros fabricantes. Isso abriu as portas para uma enxurrada de clones. A IBM ainda tentava controlar o mercado através do seu BIOS, que era proprietário. Então, como é que se copiava isso legalmente? A Compaq bolou um processo brilhante chamado engenharia de sala limpa. Basicamente, uma equipe estudava o BIOS da IBM e descrevia o que ele fazia, sem usar o código. Depois, passava essa descrição para uma segunda equipe que nunca tinha visto o original e essa equipe criava um novo BIOS do zero. O resultado? O mercado de clones de PC explodiu e a IBM perdeu completamente o controle. Com o hardware se tornando basicamente uma commodity, o campo de batalha mudou. Agora, a briga era pela experiência do usuário. E essa guerra de interfaces iria transformar o computador na ferramenta onipresente que a gente conhece hoje. De um lado, a gente tinha a tela preta e os comandos misteriosos do MS-DOS. Do outro, o Apple Macintosh de 1984, que apresentou para o mundo a interface gráfica, o mouse, os ícones. De repente, usar o computador se tornou algo visual, intuitivo e acessível para qualquer pessoa. E foi a Microsoft, com o Windows 95, que realmente levou a interface gráfica para as massas. Ele foi mais que um sistema operacional, foi um fenômeno cultural que padronizou a experiência do PC e o conectou à internet, que estava nascendo. Ele transformou o computador na nossa janela para o mundo. Hoje, o conceito de computador pessoal se desmaterializou. Ele vive na nuvem. A gente usa software como serviço, tipo o Google Docs. Os desenvolvedores usam a plataforma como serviço e tudo isso roda na infraestrutura como serviço. O computador não é mais uma caixa na mesa. É um serviço global, disponível em qualquer lugar. Da sala de uma casa para a mesa de um escritório e, finalmente, para o nosso bolso. A jornada do computador pessoal foi, sem dúvida, impressionante. A grande pergunta que fica é: e agora? Para onde a gente vai? Inteligência artificial? Computação quântica? Uma coisa é certa, a epopeia do computador pessoal ainda está longe de terminar.